família, graça e paz. Vamos continuar aqui então, estamos nessa terceira porção do tabernáculo, né? Nesse nosso, como eu falei, mini estudo de Êxodo. E eu falei para você ontem sobre alguns detalhes onde apresentam Cristo, né? Iniciei falando do altar, agora você vai perceber, eu não vou falar dos materiais da construção, né? Ou seja, o altar foi feito disso, daquilo. Por quê? Porque a gente iria demandar de mais tempo. Eu quero falar de fato da simbologia, né, desse móvel, do que ele representa e a aplicação para a nossa vida, né? Em outro momento oportuno, vamos fazer isso, e eu quero dizer para você que Cristo, ele é representado em tudo, na totalidade, né, desse móvel e nos materiais desse móvel, nos detalhes, tudo vai apontar para Cristo, ok? Então entramos aqui. Estamos no átrio, já vimos Cristo em diversas coisas, e agora aqui no altar é onde o lugar da cruz, o lugar da crucificação, o lugar onde nós temos a revelação do sangue de Cristo, do poder do sangue, e lugar então da morte, vamos dizer assim, né, do nosso eu. É ali que nós entramos, é a primeira coisa, é o sacrifício. Então o sacerdote, vamos usar a figura dele, porque hoje nós todos somos sacerdotes, adentramos ali no átrio, e aí precisa de morrer. Ok? Precisa de ter essa morte. Já morremos com Cristo na cruz do Calvário, mas estou falando da aplicação dessa morte. Amém? Depois agora do altar, nós vamos ver o que? Nós vamos ver a fonte, ou ainda, né? A fonte é a bacia de bronze. E isso aqui simboliza o que? Isso aqui simboliza a palavra de Deus. Ok? E por que isso simboliza a palavra de Deus? Porque o bronze que Deus orienta a construir, ou seja, aí o material, a construir ali esse aspecto da fonte, é o que? Esse bronze era o mesmo bronze usado pelas as mulheres como espelho. Ok? Então, quando o sacerdote ele vai ali, né, diante daquela fonte, ele contempla como por um espelho. E eu tenho a certeza que você já lembrou de um texto bíblico, né, que está lá em 2 Coríntios 3, que Paulo diz que nós somos transformados quando nós contemplamos a Cristo como por um espelho. Então olha só, e é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela é um espelho para nós, não um espelho para mostrar as nossas falhas, não, isso é a lei. A lei é isso, mas a graça, a palavra de Cristo da graça, ela é um espelho para nós, porque quando nós olhamos para ela, ali está a nossa identidade em Cristo, ali está aquilo que nós nos tornamos em Cristo. Então por isso que eu e você devemos agora ter um acesso, um contato à palavra de Deus, nós temos um acesso a Ele, né? E aqui nós somos transformados, e nós podemos chamar esse processo aqui então de santificação. Jesus fala em João 17, Pai, santifica-os na minha palavra, porque a minha palavra é a verdade, irmãos. Ok? Então olha só, aqui aponta para a palavra, morremos aqui no altar, temos a experiência do sangue, da crucificação, e agora a gente vem para quê? A gente vem para a palavra, e a palavra é o Filho, a palavra é o Verbo, a palavra é a graça, a palavra é Cristo. Aleluia, irmãos. E olha só que poderoso que acontece agora. Agora nós nos direcionamos para onde? Para o lugar santo. O lugar santo é um lugar de louvor, ok? Guarde isso no seu coração. É um lugar de louvor. E aqui o lugar santo, ele também tem algo. Ele também tem uma porta agora. Ele também tem um acesso. Lembra que nós falamos lá do portão de entrada? O nome dele era Caminho. Agora o nome dessa porta aqui é Verdade. Então nós acessamos a palavra ali de Deus, contemplamos ela, e nós temos acesso à verdade. Nós temos acesso ao louvor a Deus pela verdade. Então essa porta se chamava Verdade. E aí agora nós entramos, depois de contemplarmos a palavra de Deus, nós acessamos a verdade. Nós acessamos outros aspectos. E aqui no lugar santo, a primeira coisa, né? A primeira coisa que nós vemos é o candelabro. O candelabro, ele precisava de ter um funcionamento constante. Tudo aqui precisa funcionar constantemente. Nada poderia parar. Nada. Entende? Então agora, o candelabro, ele vai apontar para quê? Ele vai apontar para a revelação. Ok? Então o candelabro, ele iluminava o ambiente.
E é isso que a palavra de Deus revelada faz dentro de nós. Agora nós temos revelação. E o que faz esse candelabro ali permanecer aceso? Você vai ver, o que faz ele permanecer aceso é o azeite. O azeite aponta para quê, irmãos? O azeite aponta para o Espírito. Então olha só, é o Espírito de Deus que nos traz revelação. Essa revelação nos ilumina. Essa revelação nos ilumina. Então vamos lá de novo, né? Saímos da revelação da cruz, entramos na palavra de Deus, contemplamos ela, e agora a verdade vai nos trazer a revelação. Somos iluminados agora, os nossos olhos espirituais são abertos, nós temos revelação de quem? De Cristo, nós temos revelação do Senhor, aleluia, irmãos. Depois do candelabro, ao lado tem uma mesa, a chamada mesa dos pães, a mesa da proposição. Alguns chamam, de a mesa da presença. E o que representa isso? Representa a nossa satisfação, ok? A mesa representa a satisfação. Então, na mesa de Cristo, nós estamos satisfeitos. A revelação de Cristo, ela nos satisfaz, porque ela é suficiente, nós não precisamos mais de nada. Naquela mesa havia os pães sem fermento, ok? É poderoso demais, e eram 12 pães, que eles eram trocados semanalmente, mas eu não quero entrar nesse aspecto. O aspecto é o seguinte, é que o pão, ele era sem fermento, e isso aponta para quem? Para Cristo. O fermento, você já leu isso, lá na Páscoa, o pão sem fermento. Por quê? Porque o fermento ele simboliza o pecado. Então Cristo, ele é o homem, mas ele não pecou. E Cristo mesmo, em João capítulo 6, ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então aqui na mesa nós comemos de Cristo, porque a revelação de Cristo, ela não termina, eu costumo dizer. Ela sempre vai acontecendo à medida que nós comemos dele. Então aqui nós estamos na mesa de satisfação. Nós estamos satisfeitos com Cristo, ou seja, achamos a revelação que nós queríamos, é Cristo, mas eu continuo comendo dele. Lembra que Jesus fala lá para a mulher samaritana, aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Ou seja, aquele que tiver a revelação de Cristo, aquele que experimentar de Cristo, ele não vai ter sede mais. Ou seja, ele não vai precisar beber de outra água, mas ele vai beber somente de Cristo. A mesma coisa aqui o pão. Nós comemos de Cristo, nós temos a revelação de Cristo, sabemos que estamos satisfeitos nele, mas continuamos comendo de Cristo. E continuamos sendo saciados por ele. Aleluia. Ali a palavra diz que esse pão também ele tinha que ter um aroma de incenso, e o aroma de incenso doce. Isso aponta para o quê, irmãos? Aponta para a presença. Por isso que alguns eles chamam os pães da presença, porque quando eu me satisfaço de Cristo, eu me alimento dele, eu agora percebo a presença dele dentro de mim, eu desfruto da presença. É como aquele almoço em família, você desfruta daquela mesa e desfruta da presença. Não é sobre o que você está comendo, mas é sobre a presença. É o que acontece com Mefibosete quando ele é colocado à mesa de Davi, simboliza para mim e para você. Nós fomos colocados na mesa do rei. Para quê? Para comer a melhor comida também, mas é para desfrutar da presença dele, porque de fato ele é o nosso alimento. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Vamos seguir aqui. Depois, ainda no lugar santo, nós temos o quê? Nós temos o altar do incenso. E você sabe que, como eu falei para você, tudo tinha que continuar sempre. Então sempre tinha que ter fogo no altar. Você já ouviu essa expressão? Fogo no altar. Então sempre tinha que estar, sempre tinha que estar aceso esse altar. Então esse altar simboliza o quê? Esse altar simboliza a adoração. Então o incenso não é para você pegar um incenso, comprar no mercado e ligar na sua casa. Não tem nada a ver com isso, não entenda errado. Ok? Isso aqui é algo que Deus mostrou lá para apontar para Cristo, que hoje é uma realidade para nós. Então olha só, vamos seguir, seguir de fato a sequência. Saímos da revelação de Cristo, nos satisfazemos ele, desfrutamos da presença, e aí nós vamos para onde agora? Nós vamos para um lugar de adoração. Nós adoramos a ele agora, e nós adoramos ele constantemente, nós não paramos de adorar ele, e adorar ele não é você parar onde você está, levantar sua mão, não, isso é expressão de adoração. Adoração é você viver um estilo de vida, é um estilo de vida que adora ao Senhor.
entende? E essa adoração ela tinha que ser 24 horas por dia, não podia parar. E isso me lembra de um texto que está lá em Apocalipse 4, né? Que a palavra diz que os seres viventes, eles estão adorando, lembra? Adorando e falando, na verdade, 24 horas por dia, em todos os momentos eles estão dizendo, santo, 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 entende? Então isso aqui, Deus já está mostrando aqui, então eu e você temos que viver uma vida de adoração, obviamente com expressões, né? Isso vai depender do lugar que nós estamos. Se nós estamos numa reunião, nós vamos expressar de um jeito. Se nós estamos trabalhando, nós vamos expressar de outro. Se nós estamos com a nossa família, nós vamos expressar de outro. Mas sempre nós vamos estar adorando. E por que nós vamos adorar Ele? Por quê? Porque agora nós estamos satisfeitos nele. Nós estamos desfrutando da presença dEle. Nós tivemos a revelação de quem Ele é. Aleluia, irmãos. E depois que nós tocamos nesse estilo de vida de adoração, aí nós vamos para o lugar mais íntimo. Aí nós vamos para o lugar chamado Santo dos Santos. Ali no Santo dos Santos está a Arca da Aliança. E olha só que poderoso, né? O Santo dos Santos, ele tinha um acesso também. E agora ele tem um véu. É esse véu que é rasgado quando Jesus Cristo morre. Esse véu, ele tinha um nome também. Sabe qual que é o nome desse véu? Vida. Então olha só, lembra que Jesus falou lá em João, capítulo 14, se eu não me engano, 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que quando Jesus fala isso, os judeus entendem o que ele está falando. O que ele está dizendo? Eu sou o caminho, a porta, a entrada, o portão de entrada do átrio. Eu sou a verdade, eu sou a porta de entrada no lugar santo, e eu sou a vida, e eu sou aquele que dá o acesso para o santo dos santos. Por isso que escandaliza os judeus daquele jeito. Mas olha só, Jesus está em todos os aspectos. No Santo dos Santos, o que acontece agora? No Santo dos Santos é onde nós desfrutamos da glória de Deus. Nós desfrutamos da manifestação da presença de Deus. É o lugar mais íntimo e é ali aonde nós fomos colocados em Cristo. Lembra do texto lá de Hebreus 10:19, né? Que eu e você agora podemos ter ousadia, confiança, convicção para entrarmos aonde? No Santo dos Santos. Por aonde? Por um novo e vivo caminho que Jesus nos fez. Ok? Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele, pelo sangue dEle no altar, nós temos acesso, pela palavra dEle, agora nós contemplamos e acessamos. Por causa da revelação do Espírito, por causa da mesa, do pão, da satisfação, nós o adoramos e adentramos a presença de Deus. E ali nós vivemos agora e permanecemos nesse lugar, irmãos. Aleluia! Vamos recapitular então, olha só. Entramos pelo caminho, que é Jesus. Somos redimidos, né, no altar do sacrifício por Jesus. Somos santificados pela palavra onde? Na fonte. Entramos no lugar santo pela verdade, que é Jesus. No candelabro, agora nós somos iluminados pela revelação da palavra. Na mesa dos pães, nós somos satisfeitos nele. No altar de incenso, nós o exaltamos. E entramos nos santos dos santos, né, pela vida, que é Cristo. E ali nós tocamos no mais profundo, no mais íntimo, na presença, na manifestação da glória de Deus, irmãos. Aleluia, irmãos. Esse é o tabernáculo e ele aponta para Cristo, aponta para a obra da cruz. Aquilo que era uma sombra lá é uma realidade para mim e para você. Nós só precisamos acessar por Cristo. Amém? Espero que você foi edificado com essas 3 porções do tabernáculo, né? E continue meditando nisso. Continue meditando. Aqui está Jesus e aqui está a graça de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.